faça o registro. Portanto, de novo, não há segurança sem a coparticipação. Queria falar com o André também sobre... André, você falar primeiro quem você é, né, na empresa, e nós vamos também discutir depois, em seguida, com o Zé, e falarmos aqui, colocar alguns pontos positivos e negativos. Acho que o nosso negócio é realmente gerar esse conflito de informações para que a gente cresça o resultado. Claro, claro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, né, pela oportunidade. Eu acho que quando você trouxe a oportunidade do evento e levar conhecimento de um assunto importante, que a transformação que está acontecendo nos condomínios, a tecnologia também muito rápido, e a Hightech Solutions, que é a empresa no qual eu trabalho e gosto muito de desenvolver, trabalhar com tecnologia, desenvolver soluções, resolver problemas, se coloca à disposição para, de fato, ajudar a facilitar essa vida, transformar esse processo de transformação de forma mais tranquila, porque é traumático, precisa ser muito bem pensado, e eu acho que o grande desafio que a gente tem é orientar e apoiar os síndicos, né, nessa transformação, nesse processo. Não é fácil, né? É tecnologia, envolve pessoas, envolve operação, e a gente entende de forma muito clara que isso é uma tríade, né? Depende das pessoas, depende dos processos, e a tecnologia tem que suportar isso. Às vezes a gente vê acontecer no mercado, se fala de tecnologia, a gente recebe muitas coisas lá de lista de material, de ideias, mas será que funciona no condomínio? Cada condomínio tem a sua particularidade. Então a Hightech ela se coloca no mercado, de fato, a apoiar os síndicos, educar os síndicos nesse processo de transformação, que isso se torne de forma mais tranquila, né? Que a gente possa apoiar desde o desenho, da gestão. Se confunde muito um desenho com gestão, se confunde as etapas de projeto. E a nossa vida dentro da Hightech é projeto. A gente nasceu dentro do mundo corporativo, do mundo industrial, é muito regrado com projetos, com leis e normas. E os condomínios agora, nesse desafio de implantar tecnologia, precisa se preocupar com todos esses itens, e talvez não era uma realidade do dia a dia dos síndicos, né? E cada vez mais eles precisam se preocupar com isso. Então, a Hightech está aí à disposição para ajudar, e fico muito contente de participar desse bate-papo e falar um pouquinho das coisas que acontecem, como orientar e como ajudar. Obrigado. Legal, daqui a pouco a gente vai provocar algumas perguntas. Eu tive o prazer de participar com o André em alguns condomínios também, por meio da tecnologia, né, onde nós tivemos que gerar um projeto em conjunto, né, e foi importante porque nós conseguimos também propagar essa informação, essa conscientização aos gestores, né, tanto do corporativo quanto do prédio residencial, né. Foi muito bacana. O Zé, da Energy, portaria remota, eu sempre que, desde que veio esse avanço da portaria remota, de muito tempo, muita gente fala sobre portaria remota como se fosse agora, mas a portaria remota existe há bastante tempo, ela vem se adequando, e quando surgiu a ideia da portaria remota, gerou esse confronto, o qual eu falei no começo, né? Remota ou presencial, mais seguro, menos seguro, tira o trabalho de um, coloca para outro, não existe ninguém no local, como seria isso? Então, o Zé está aqui para também nos apoiar nessas questões. Eu queria que você se apresentasse, Zé, fizesse uma introdução, e nós vamos gerar esse bate-papo conjunto. Perfeito, Leandro. Obrigado pelo convite. Muito feliz de quando você veio com a ideia do evento, logo no começo do evento, estava lembrando isso agora há pouco. Você foi também um dos primeiros a postar, né? Dos primeiros a falar, estamos juntos, vamos fazer, enfrentar esses desafios. Então, muito obrigado por essa parceria, por estar junto, tá? Quero parabenizar todo mundo que está aqui, um público excelente, tem vários amigos, várias pessoas conhecidas aqui. E assim, eu sigo pela mesma linha, sabe, dentro da portaria remota, que muitas vezes não é simplesmente tirar o porteiro e pôr a tecnologia, e sim que você tem que ter um projeto, um estudo, o tal do PPP, processo, pessoas e padrão, envolver os moradores nisso. Eu vim de uma empresa de terceirização, faz parte do grupo nosso com 400 porteiros, e a tecnologia está subindo muito nisso. Então, eu costumo dizer que você não tem que tirar o porteiro de lá, você tem que aumentar o nível de segurança. Lógico, os condomínios precisam reduzir custo, porque ninguém hoje em São Paulo consegue pagar essa conta. Não adianta, porque não consegue ter uma portaria 24 horas, 20 e poucos mil reais. É muito caro para qualquer condomínio. Então, eu não sou a favor de tirar o porteiro, e sim montar uma estrutura, montar um processo dentro daquilo,
onde o porteiro possa estar lá, lógico, reduzido, mas como um concierge, fazendo um apoio, auxiliando, e tendo a tecnologia para poder fazer a gestão disso. O tal do cara crachá do Chico Anísio. Isso tem que existir. Você entrar no condomínio se você é autorizado. Se você não é autorizado, você ter que ter um processo para poder entrar. Um convite por QR Code, o morador liberando, e aí um processo fazendo. Infelizmente, nesse nível de processo, somente com a portaria remota a gente consegue auxiliar. Então, o porteiro tem que estar lá para fazer uma ronda, tem que estar lá para quando dá um problema em algum equipamento, de uma forma reduzida, lógico. A gente já cuidou de prédios com portaria remota que tinha 8 torres, 400 e tantos apartamentos. Inclusive a síndica está aqui com a gente. Então, sabe como é que é feito isso? Que problema acontece? Um portão quebra, um morador está do lado de fora e um parente não consegue entrar porque ele estava tomando banho e não fez a liberação e mandou o QR Code. Então, a tecnologia está vindo, ela ajuda muito e ela traz segurança para dentro do condomínio. Basta poder juntar os dois e fazer um melhor perfil para os condomínios. Legal, Zé, eu tive o prazer do prédio do Márcio, Las Corças, não desse de agora, não um prédio que ele morava no Morumbi na época, existia um processo, né, para mudança da portaria. Era portaria física e eles estavam mudando para portaria remota. E dentro desse processo existiam já as empresas e o Márcio me ligou e falou assim, eu estou fazendo um processo lá de mudança. Você pode, né, gerar ali uma equalização de proposta, participar da assembleia para a gente ver essa mudança? Eu falei, sim. Quando eu cheguei, tinha um custo lá específico, né, mediano, né, dentro do que eles imaginavam. Eu quase que dobrei o custo, né, por conta do que eu encontrei no prédio. Eu falei, Márcio, na verdade a empresa tem que ser essa daqui com esse custo. E a adequação que você pensou em gastar, sei lá, 20 mil reais, vai subir para quase 100 mil reais. O pessoal deu um pulo, né? O Márcio falou assim para mim, puxa, gente, mas como que eu vou chegar agora e falar para o pessoal isso? Eu falei, mano, eu tenho que mostrar isso. E nós participamos da Assembleia, mostramos isso para os moradores, e essa empresa na qual eu participei desse processo realmente implantou a portaria. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a busca é pelo custo. Eu sei o desafio do síndico de demonstrar um resultado financeiro. É difícil, porque você fica sempre nesse conflito entre o custo, né, e a qualidade. Normalmente, o condomínio quer a qualidade maior, né, da empresa que está lhe apresentando maior nível de qualidade, então que ela tem maior custo. Ele quer mesclar, ele quer aquela qualidade com o menor custo da apresentada. E ele sabe que não é isso, porque existe uma lei de equilíbrio. Nós sabemos uma pilha, quando você vai comprar, por exemplo, existe um custo de uma Duracell e de uma Rayovac, por exemplo. Né? Você fala, pô, vou comprar a Duracell, porque senão eu vou ficar trocando todo momento no controle. Você sabe a diferença. Você sabe a diferença de um detergente de R$1, de 3 ou de 4, não é? Você sabe a diferença de um celular, que você vai na loja, você todos iguais, né? Estão apagados, né? Todos iguais. Mas quando o vendedor fala, olha, esse custa 2 mil, esse 3, esse 5, você não fala, pô, mas são todos iguais. Você sabe que tem diferença de tecnologias ali, de resultados, de entregas. E eu acho que isso no condomínio é um desafio, né? Poder mostrar essa diferença. Então eu vou pegar aqui o André, depois eu decidirei. André, o desafio hoje, como demonstrar a qualidade, como atingir realmente a necessidade. O cliente corporativo, eu sei que ele tem uma percepção mais rápida sobre essa necessidade. Como fazer isso no condomínio? Nós sabemos também que, na outra ponta, o morador ele quer pagar menos, e isso não é ruim, mas ele precisa entender o resultado, não somente pagar menos, mas a entrega. Como é isso hoje para você em relação a esse comportamento, a convencimento do projeto? Perfeito, Leandro. Essa pergunta é de 1 milhão, né? Bom, vamos lá. O maior desafio que hoje a gente encontra na maioria dos condomínios é a falta de entendimento até das suas próprias necessidades. Então, isso é algo que, quando você começa um projeto, pensa em tecnologia, pensa nos custos do que uma facial, do que uma câmera, etc., vai proporcionar para o condomínio, sem você fazer uma análise da operação, sem entender quais são os critérios, até mesmo entender esse planejamento financeiro que muitas vezes é feito pelo síndico, você às vezes acaba saindo muito da realidade e implantar um projeto onde você não vai atender a necessidade daquele condomínio. Então, a importância de você
entender o condomínio, entender a operação, entender as pessoas, obviamente desenhar um plano que possa ser feito até de forma faseada, né? Então a gente tem muitos condomínios que está entregando, está começando agora, às vezes os caras têm um custo justo ali, algumas unidades ainda estão na construtora, a construtora entregou ali, nós chegamos 45 segundos do tempo, ela entrega o que dá e vai embora, muitas vezes não tem documentação, promete um monte de coisa, chega lá, é uma outra realidade que o síndico recebe. Então, qual que é o nosso grande desafio? É sentar com todo esse pessoal, né, o conselho, e mapear exatamente quais são as necessidades, qual a operação do condomínio, em que momento ele está. Né? Faseando esse processo. Faseando esse processo. Né? Então, você pode fazer um projeto a longo prazo e fasear essa implantação. Né? E aí é onde acontece, até por uma falta de experiência do síndico nessas questões mais técnicas, nas boas práticas de mercado, né? Em como lidar com isso. Porque ele fala, legal, o que eu preciso? Bom, legal, você precisa se preocupar em ter uma operação com pessoas, você precisa se preocupar na tecnologia, você precisa entender como tudo isso vai funcionar. Contrata um consultor, Leandro, por exemplo, é um consultor de mercado, como outros, até o ITA foi falado aqui também. Entende os riscos, entende as situações que o condomínio cria de desafios. Tem condomínios ali que tem áreas de perímetros gigantescas. Como é que se trata isso? Região de mata, muitas torres, né? Então você tem uma série de desafios que você precisa tratar. Não adianta você simplesmente ir para o mercado, buscar um fornecedor ali que te dá uma lista de material, uma sugestão de produtos de prateleira e achar que vai resolver isso em qualquer condomínio. Todo condomínio é a mesma vacina. Não vai funcionar. Cada condomínio tem a sua particularidade. Tudo começa com o projeto. Então a gente consegue mostrar para o síndico e mostrar para os condôminos as vulnerabilidades. Você faz um trabalho muito legal, que é a parte do condo rate, onde você começa a mostrar qual é aquela região, quais são os pontos que a gente de fato precisa se preocupar e começar a desenhar uma solução para o condomínio, nem que seja a longo prazo, de como a gente pode implementar a tecnologia certa, no lugar certo. E às vezes chega lá umas listas de material com 200, 300 câmeras, aí você fala, gente, que mapeamento que foi feito? Tudo câmera igual, né? Não, é tudo igual, tudo mesma coisa, né? Só que não é possível que a mesma câmera funcione em todos os locais do condomínio. Então, assim, quem que pensou nisso? Você recebe muito, eu recebo muita demanda para participar de concorrência, que chega lá a lista de um fornecedor qualquer que começou a conversa, e está tudo igual, não tem nenhum detalhamento. Você fala, gente, não dá para começar um projeto por aí. Se perde dinheiro, se tem retrabalho. Né? Uma coisa que a gente percebe também, não é a tecnologia o ponto de falha da maioria dos projetos. Todo mundo acha, o problema é a tecnologia. Não é a tecnologia. Muitas obras e muitos condomínios onde a gente é chamado numa segunda chamada para resolver problemas, quais foram as falhas? Especificou o material errado, contratou-se profissional que não era qualificado, esqueceu de uma série de detalhes e de riscos que acontecem na operação, né? Um risco trabalhista, por exemplo, né? Muitas vezes você contrata um profissional ali, ele traz um monte de terceiros, as pessoas não são qualificadas, não tem a ASO, não tem as NRs, acontece alguma coisa ali, o cara caiu no chão ali, se machucou, quem que responde? Porque esse cara, às vezes ele é pequeno, ele não tem o controle sobre o terceiro, o cara vai embora, quem que fica com o abacaxi? O síndico, ele é solidário, ele responde por isso. Então, esses são alguns dos problemas que acontecem, abandono de obra, o profissional começa a fazer uma infraestrutura linda e maravilhosa, daqui a pouco acabou a infraestrutura, ele pensou mal, ele não planejou isso, ele não desenhou, ele não usou um engenheiro, ele não fez um trabalho de medição adequado. Aí acabou o material, o síndico aperta ele, falou, eu estou dentro do meu budget, se você não fizer dentro desse projeto, vão ter problema. Ele vai embora. Muitas vezes ele não tem nem a visita técnica. Nem a visita técnica. Eu falo muito lá na empresa, Leandro, que é assim, eu não apresento orçamento para condomínio sem fazer visita técnica. Eu faço também. Nenhum. É um investimento. Você Nenhum. tem que alocar um investimento seu. E a gente vê um monte de pessoas, tira o print de um orçamento que ele recebeu, cota isso aí para mim. Eu nem respondo. Porque não dá para fazer um projeto de segurança eletrônica, com segurança de controlador de acesso, com portaria remota, sem dois pilares principais nisso. A visita técnica e entender a pessoalidade do condomínio. Exatamente isso. Porque não adianta você ter uma empresa, eu vou te falar de portaria remota, uma empresa de portaria remota que ela te entrega um quadradinho, e olha que tem várias que fazem isso,
te entrega um quadrado e fala, nós vamos trabalhar assim. Só que o teu condomínio, o visitante pode entrar para parar o carro dentro e o dele não pode. E aí eu falo, não vou deixar? Ou vou deixar? Isso que você está falando, gente. Ou se não, Leandro, uma coisa muito importante só para finalizar. Legal. Eu já ouvi muito síndico falar isso. Não, se o morador permitiu, está tudo certo. E aí você pode, por causa de colocar a segurança de mais 40 em risco. Então, a pessoalidade, a portaria remota tem que manter. O sistema eletrônico tem que manter essa pessoalidade, que é a mesma pessoalidade que o porteiro físico tem no local. O que você está falando é muito importante, eu falo muito sobre isso. Eu vou passar também a palavra para o Síndico Clay. Veja, se eu pego um prédio em uma região X e transporto o mesmo prédio com as mesmas pessoas para uma outra região, eu já alterei o nível de segurança. Não existe projeto pronto. Tem muito síndico que acha que recebe proposta sem a visita técnica. E é até curioso, né? Como que você personaliza sem estar no local. Não é? Porque os condomínios são personalizados, não é isso? Exatamente, ou visualizando foto no Google. Ele dá uma referência somente, mas você precisa ir ao local, investir o tempo para que você consiga planejar corretamente. É um investimento, porque o síndico pode falar assim, olha, outra proposta foi escolhida, não importa, mas você fez o seu trabalho de investimento de ir até o local e fazer a visita técnica. Agora, síndico, como aplicar, agora é o desafio, né? Essa pergunta. Quem tem prédio aqui, certamente você responda para todos, né? Porque o seu condomínio tem poucas torres, né? Olha só, qual é o desafio hoje de pegar um projeto da Hightech, de pegar uma proposta da Energy e levar para um condomínio no perfil ao seu? E eu quero até aproveitar que a minha equipe está aqui. Elas estão espalhadas por aqui, tá? Inclusive o pessoal que faz os orçamentos estão aqui. E isso aqui está sendo uma aula, entendeu? Porque a gente puxa a orelha muitas vezes, né? Você fez o orçamento, fez, mas o técnico veio até o condomínio para ver. Gente, isso é de suma importância. Quando se trata de segurança, então, não é verdade? E aí a gente fala de custos, estava falando de custos agora, eu já vou responder a sua pergunta, e a gente, quem faz a previsão orçamentária sabe que muitas vezes a mão de obra, ela chega numa fatia ali da previsão até 50%, 60% facilmente. E quando a gente fala de mão de obra, não é só limpeza, a gente está falando também da questão da segurança, a gente está falando também dos equipamentos que nós vamos instalar naquele condomínio, e aí foi falado aqui também o momento em que o condomínio está vivendo, que é o mais importante. Está em implantação, como o Firenze, que está em implantação hoje, ele já tem uma vivência, está ali já estabelecido por algum tempo, mas em algum momento ninguém prestou atenção se realmente as condições de segurança daquele condomínio, a região, ela evoluiu, qual é o índice de criminalidade daquela região, então tudo isso precisa ser... Eu não entendo nada de segurança, gente, eu estou falando aqui só blá, blá, blá. Os profissionais estão aqui, mas nós, enquanto síndicos, realmente precisamos entender tudo isso e vender tudo isso. Eu acho que o bom síndico, ele precisa realmente buscar o conhecimento, trazer desses profissionais aqui, de fato, o que é melhor para o seu condomínio, e aí é o grande desafio de levar isso aos condôminos. Então, eu acho que todo o processo ele precisa ser muito bem observado, com cautela, né? Precisa realmente se dedicar para entender, de fato, o que realmente vai ser melhor para aquele condomínio, entender a questão tanto da tecnologia, será que uma portaria remota é realmente eficaz, é realmente o melhor momento para aquele condomínio? Será que, né? Aí a gente vai pensar o quê? Na economia, talvez, se isso vai trazer economia, se isso vai trazer segurança, então tudo isso eu acho que precisa ser muito bem avaliado. E aí, quando a gente fala, eu tenho outros condomínios, inclusive em regiões que hoje tem um índice aí de segurança, acho que de criminalidade muito alto, e a gente se preocupa muito com isso. Eu tenho condomínios na região dos Jardins, onde, infelizmente, os criminosos conseguem identificar ali como um ponto, né? E aí, se você não tiver um bom sistema de segurança ali, você realmente tem problemas com a sua gestão. Mas voltando lá para o Firenze, e aí voltando para o momento em que a gente está vivendo em relação à implantação de todos esses sistemas, muitas vezes você tenta vender isso para o condomínio, falando, olha, nós precisamos fazer a instalação das câmeras, né? Muitas vezes uma por andar,
onde tem ali os equipamentos de segurança de incêndio, porque eu não sei porque roubam tanto aquilo. É impressionante aquilo. E aí... Inclusive, eu fiz uma matéria semana retrasada, acho, sobre os furtos de bicos de mangueira. Inclusive, agora mudou para o ferro fundido, né? Porque era o cobre, né? Sim. Metal nobre. Mesmo assim, você tem um índice muito alto em relação a furtos de bicos de mangueira. Eu não posso deixar fechado, devido ao acesso em crise, e você tem um número muito alto ainda de furtos de bicos. Mesmo sendo ferro fundido, que o valor agregado é muito menor que o cobre, evidente. O cobre é um metal nobre, né? Eles vão... você pode gerar outros produtos com o cobre, até porque o elétron trafega muito rapidamente, muito fácil no cobre. Mas mesmo sendo ferro fundido, o número ainda é muito grande. E aí o síndico tem que investir, né? Infelizmente, o síndico tem que investir, o morador precisa realmente também investir. O Firenze é um condomínio em implantação. Hoje são 14 torres que já estão funcionando, mas a cada ano que passa, a cada 2 anos, é entregue uma nova torre. E olha só, quando entregamos uma nova torre, você tem apartamentos que estão fazendo suas reformas. Ninguém está morando ali ainda. Eu não implantei o condomínio ainda, mas os equipamentos de segurança precisam estar ali para garantir, se caso, no caso de incêndio, alguma coisa. E aí, né, infelizmente é o que acontece, a gente vê isso, eu não estou trazendo nenhuma, sei lá, não estou inventando nada, mas infelizmente acontece desses furtos e pasmem, que muitas vezes a orientação não, só coloca as mangueiras de incêndio quando acabar as obras. Então, mas afinal só vai pegar fogo quando tiver motor. Exatamente. O incêndio ele vai esperar, né? Não, quando concluir as obras lá e a gente fala sobre incêndio. Neste momento está tudo certo. Eu queria aproveitar, a Adriana Glass está ali. É difícil você conscientizar, de novo, né, falando de conscientização, os moradores sobre o monitoramento, até porque não inexiste o fato de monitorar todo o tempo o acesso aos bicos das mangueiras. A Adriana teve um caso no condomínio dela, que eu usei numa reportagem, onde ela gerou uma conscientização que os bicos eram furtados por moradores. E ela gerou um comunicado onde ela mostrou para os próprios moradores que aquele valor, né, de reposição saía dos próprios bolsos. E eles sabem disso. A diferença é você saber e a todo momento lembrar, né, o morador sobre isso. Reduziu, Dri? Devolveram os bicos. Devolveram os bicos Mexeu no de bolso. maneira. Depois a Adri pode compartilhar aí o comunicado para a gente poder, né, utilizar, né, Adri? E aí eu queria agora provocar um pouco o Zé. O que eu fiz na internet eu vejo aquela boa música tocada. Aumente a segurança do seu condomínio e reduza o valor do condomínio em até 70%. Eu vejo isso a todo momento. E aí a minha questão é, se realmente nós podemos aumentar a segurança e reduzir em até 70%, por que nós não temos hoje uma maioria de condomínios com a portaria remota, devido a esse comunicado, estou falando, tá? Eu sei o porquê não, mas como você enxerga? Se isso para você, por exemplo, como uma empresa que gera um projeto, que analisa, isso atrapalha ou não o seu processo de implantação ou de prospecção? Então, primeiro, essa conta é errada, né? de sair dessa conta errada. Primeiro, que ela não reduz o valor da taxa condominial em 70%, 60%. O que ela reduz em 50%, 60% é a parte da mão de obra, não a parte do condomínio. Condomínio e outra, a parte da mão de obra ainda fazendo uma divisão, porque a limpeza vai continuar. Então, é a parte da mão de obra do porteiro. Eu fiz um podcast há um ano e meio atrás, né, no CT Segurança, e eu contei a história do porteiro e da portaria, desde a época da construção civil, onde o porteiro da construção civil era um cara que trabalhava na construção civil, e aí o prédio, muito bem relacionado, aí o prédio é entregue, esse cara vai para a portaria, e aí depois esse cara vai
para uma terceirizada, tudo visando o custo, tá? Vai para uma terceirizada que tem mais estrutura, que tem psicólogo, que tem supervisão, que vai dar uniforme, lindo, maravilhoso, e aí vem a portaria remota para reduzir mais isso. Então, essa redução inteira, se você for parar para pensar, isso dá em 60%, certo? Desde o cara que trabalha na construção civil, que tem um dos maiores salários de piso, que é a construção civil, até essa redução. Então, da construção civil para o prédio já teve uma redução, para a terceirizada já teve uma redução, para a portaria remota já teve uma redução, e agora já está falando em portaria autônoma, para reduzir mais ainda do que já está reduzido. Então, essa redução realmente existe, mas quanto à balança, ela tem que ser invertida, tá? Você tem que elevar o nível de segurança do prédio para aí sim reduzir o custo. Não reduzir o custo e depois pensar em elevar o nível de segurança. Então, eu inverto essa questão. Primeiro vamos investir, primeiro vamos padronizar e aí vamos reduzir o custo. E não generalizar isso no condomínio, porque o morador efetivamente vai olhar depois do boleto. Eu escuto isso muito. Ah, mas meu boleto aqui não mudou. Só que eu tenho um prédio meu na Casa Verde. Quando eu entrei lá, o síndico não tinha dinheiro para comprar lâmpada para o prédio. Depois de 5 anos hoje, com a portaria remota que nós estamos lá, ele reformou piscina, reformou churrasqueira, trocou manta do estacionamento, fez um monte de coisa sem rateio pela redução. Então, a redução é boa, mas a gente tem que subir o nível de segurança. E, lógico, sempre pensando na pessoalidade. Vamos olhar para dentro do prédio, vamos ver a quantidade de pessoas que tem lá dentro, a faixa etária dele, crianças, idosos. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, o idoso não vai com a portaria remota. É o que mais vai, é os idosos. Porque ele, infelizmente, felizmente, ele tem uma coisa de princípio que é obediência. Se pode, pode, se não pode, não pode. Ele faz isso. Coisa que hoje as pessoas mais novas, a geração que está vindo aí, quer levar tudo no peito. Não é meu amigo, pode entrar. Não é assim que tem que ser. Então, a gente tem que entender o projeto, a pessoalidade, e aí pensar em custo. O custo não pode ser a primeira mão. Muito legal. Na verdade, é a primeira vez que eu escuto uma resposta bem interessante sobre esse problema, viu? Muito bacana. Porque eu vejo, né, os posts e eu questiono, né, porque deveria ter a maioria, então, né, se é uma música bem tocada, né, todo mundo vai ouvir. Não, ela é boa, pode ter certeza que essa música é boa, é bem-vinda, mas tem que ter uma análise, gente, que senão é um desânimo, é uma André, dor de cabeça. Obrigado. André, desafio, ou melhor, agora é positivo, tá? Agora, um resultado que você, ou um cliente seu, devido à percepção do projeto, à implantação do projeto, a aceitação, no caso, como gerou, como foi a resposta, a consequência disso para o cliente, se conseguiu mostrar esse número ou em comportamento, o que o cliente achou quando você realmente conseguiu implantar do início ao fim um sistema, um projeto de segurança, não somente um dispositivo, mas um projeto. Como que foi isso com o cliente em relação, pode ser corporativo, residencial, o que você entendeu como resultado? Legal, muito boa pergunta, Leandro. O que a gente vem fazendo e apoiando os síndicos, levando o conhecimento e mostrando a tecnologia. A grande maioria das demandas que chegam para a gente carece um pouco desse conhecimento e de entendimento de como fazer a implantação disso. Quando a gente começa a mostrar para o síndico, né, a necessidade do condomínio, desenha um projeto executivo, especifica toda a parte de material de infra, cabo, uma série de detalhes que é importante, mas um conectorzinho de R$50, se ele não estiver bem feito, dentro de um padrão, dentro de uma norma, a câmera de R$1.000 não funciona. Então, são coisas que a gente começa a mostrar todas as etapas do processo de implantação, e se isso for bem pensado, bem planejado, dentro das normas, das boas práticas, o resultado final ele vai ter um sistema íntegro, ele vai ter um sistema ágil, vai atender as percepções e as necessidades da operação. Não adianta você botar 200 câmeras e achar que um controlador de acesso vai olhar todas elas. Se você não tiver tecnologia, se você não tiver inteligência artificial ali, se você não tiver alertas e como mostrar coisas que estão acontecendo no condomínio para ele tomar uma ação rápida, uma pronta ação, certamente você vai ter tudo isso implantado e o resultado de segurança e o resultado efetivo de você ter uma operação funcional
a chance é muito pequena se você não pensar nisso. Então, a gente vem fazendo trabalho, por exemplo, em alguns condomínios, com uma